O mercado financeiro brasileiro já viveu alguns episódios bem curiosos e inesperados que mexeram muito no dinheiro dos investidores. A gente já viu empresas de PowerPoint, fraude, desrespeito às normas contábeis e muitas dessas levaram a grandes prejuízos para muitos investidores, até que a legislação se adaptou um pouco. Tendo em vista o episódio mais recente de lojas americanas, eu quero que você relembre aqui comigo 5 grandes tretas que ocorreram no mercado financeiro por aqui. Não sai daí! Olá, eu sou Matheus Gonzalez, líder de alocação em produtos aqui na Liberta Investimentos. E esse é provavelmente um dos resumos mais interessantes que você vai ver sobre as polêmicas que já ocorreram aqui no mercado financeiro brasileiro. Mas há quem diga que o jeitinho brasileiro é uma das nossas principais características, não é mesmo? Mas será que isso se aplica também na gestão das empresas? A resposta é muito mais do que você imagina. Então vamos ver essa história. Primeira delas, eu começo lembrando um caso muito emblemático que teve início em 2010. A companhia em questão era dona de uma das marcas mais famosas do mercado de laticínios. Você provavelmente se lembra dos famosos bichinhos da Parmalat, não é mesmo? Pois é dela que eu estou falando. Essa história é sobre a queda da Milk 11 e da Milk 33, que são BDRs das ações de Laep Investments, com sede em Bermudas, um pequeno conjunto de ilhas no Caribe, que é um famoso paraíso fiscal. Essas ações representaram o maior drawdown da história da bolsa, ou seja, a maior queda acumulada de todos os tempos. Então deixa eu te contar como isso aconteceu. A Laep era uma holding com sede nas Bermudas e passou a ter as suas ações negociadas no Brasil através de BDR, algo que é extremamente comum para empresas estrangeiras que querem acessar o mercado brasileiro. Eu vou te dizer que essa história já começou torta desde o princípio, desde seu IPO. Primeiro, porque a companhia possuía as duas classes de ações. As ações de classe A conferiam poder de voto e ficavam em posse somente dos controladores, semelhante ao que as ações ordinárias aqui no Brasil. Porém, os minoritários detinham as ações apenas de classe B. O estatuto da companhia deixava clara a concentração de poder nos controladores, além de deixar expresso que as definições importantes de políticas corporativas, como aumento de capital, distribuição de dividendos, eleição de membros para o conselho de administração, entre outras elas, não seriam feitas de acordo com as regras brasileiras. Com essa anomalia, o IPO já foi precificado em R$ 7,50, bem abaixo do piso indicativo, que era de R$ 11,50. Em um ano após o início das negociações, as ações já valiam menos de um quarto disso. Apenas com as operações de aumento de capital feitas pelos controladores, os acionistas minoritários foram diluídos em 96%. Então, somado à desvalorização do papel na bolsa, um absurdo. O acionista que entrou no IPO teve uma queda acumulada de 99,96%, até a bolsa decretar finalmente a liquidação da companhia. Ou seja, que ainda tinha alguma ação, perdeu de fato 100% do capital investido. O que é uma queda impressionante que deixou cicatrizes para muita gente no mercado. Agora, você já viu falar no investidor que quebrou a bolsa no Brasil? Não, isso não é maneira de falar. Isso de fato aconteceu. O nome dele é Nagy Narras e ele quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro em 1989. Nagy Narras é libanês, veio para o Brasil com 22 anos em 1969, com alguns milhões de dólares no bolso que teve de herança da sua família. Aos 40 anos, Nagy Narras já havia feito uma fortuna, um verdadeiro império, com diferentes setores como bancos, seguradoras, indústria e agronegócio. Mas foi somente na década de 80 que ele realmente se destacou e tornou-se um grande especulador e investidor. Ele chegou a deter 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da Vale. Pense bem nisso, hoje seria uma riqueza inacreditável. Afinal de contas, são as duas maiores empresas do Ibovespa, como mostra essa tabela na tela. Essas participações somariam aproximadamente 80 bilhões de reais nos dias atuais, o que tornaria Nagy Narras o homem mais rico do Brasil, à frente até mesmo de Jorge Paulo Lemann. Mas apesar de ser muito rico, como que ele quebrou a bolsa então? Relembrando, a década de 80 foi um desastre econômico no Brasil. Conhecido como a década perdida, nela tivemos diferentes moedas, plano cruzado, plano Bresser, plano verão, e inflação e taxa de juros nas alturas, e por consequência de tudo isso, muita volatilidade no câmbio e muita volatilidade na bolsa. Foi um verdadeiro caos. Nessa época, o Brasil não tinha apenas uma bolsa. Existia uma bolsa de São Paulo,
e a Bolsa do Rio de Janeiro, e elas disputavam o mercado. Em movimento para atrair novos investidores, a Bolsa do Rio flexibilizou as regras de alavancagem, levando muitos especuladores a migrarem para lá, e dentre eles, Nas. Ocorre que Nas realizava operações conhecidas como Zé com Zé, onde ele atuava como comprador e como contraparte. Operando através de mais de 100 laranjas, ele basicamente comprava e vendia ações para si mesmo, inflando assim o preço dos ativos do mercado. É uma sacanagem, mas é algo que acontecia. Em junho de 89, essa bolha finalmente estourou, quando os bancos negaram crédito para alavancagem, gerando um prejuízo de mais de 500 milhões de dólares, e ele quebrou 5 instituições financeiras com isso. Porém, antes disso, o esquema encheu o bolso dele de dinheiro. Em 1997, ele foi condenado a 24 anos e 8 meses de prisão. Porém, 10 anos depois, em 2007, a justiça declarou que inexistia qualquer crime que ele tenha feito contra o sistema financeiro, e ele foi considerado inocente. Outro personagem que marcou a história da Bolsa foi Joesley Batista, um dos controladores da JBS. O dia 18 de maio de 2017 até hoje é conhecido como Joesley Day, por causa dele. Lembrando, o Brasil tinha acabado de passar por intensas manifestações nas ruas que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff, assumindo então o vice-presidente Michel Temer. Na noite do dia 17 de maio, se tornaram públicos áudios gravados de uma conversa entre Joesley Batista e Michel Temer. O seu conteúdo falava sobre o suposto preço necessário a ser pago para o então ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. À época, importantes reformas estavam tramitando no Congresso, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e um possível novo impeachment certamente frearia o ímpeto reformista que o governo estava levando adiante. Por isso, a notícia foi uma verdadeira bomba no mercado financeiro. A desvalorização do dia 18 foi a maior desde 2008, tirando as quedas de 2020 que ocorreram por causa do Covid. Com menos de uma hora de pregão, o circuit breaker já foi acionado e os negócios ficaram suspensos por 30 minutos. Após a reabertura, o mercado se acalmou, mas encerrou o dia com uma queda de 8,8%. Agora, é curioso observar que as ações da JBS não foram as que mais caíram no dia, mas sim de Eletrobras, CEMIG e Banco do Brasil, que caíram mais de 20%. O dólar, por sua vez, deu um salto e se valorizou mais de 7% no dia. Agora, reza a lenda que os irmãos Batista estariam comprado em opções de dólar no montante de 3 bilhões de dólares. Joesley chegou a ser preso em 2017 sob acusação de crimes como manipulação de mercado, fraude financeira, pagamento de propina e corrupção, mas acabou sendo solto posteriormente pelo STJ. Agora, se você está achando esse vídeo interessante, já te inscreve aí no canal para receber mais informações da Liberta todos os dias no canal do YouTube. Agora vamos para o quarto personagem. Como não lembrar dele quem criou o império com o PowerPoint? Mas não é o Bill Gates não, hein? Eu tô falando do Ike Batista. Ele foi o fundador do grupo EBX, que possuía negócios nas áreas de óleo e gás, com a OGX, nas áreas de logística, com a LLX, energia, com a MPX, carvão mineral, com a CCX, exploração marítima, com a OSX e mineração com MMX. Até uma trava-língua, né? Parece que ele gostava mesmo de colocar o X no nome das empresas. E segundo ele, isso representaria a multiplicação dos seus negócios. Ike foi eleito por diversas revistas como um dos principais empresários do mundo e alcançou a marca de homem mais rico do Brasil e o 7º mais rico do planeta em 2012, com um patrimônio estimado de 30 bilhões de dólares. Ele recebeu o carinhoso apelido de Rei do PowerPoint quando realizou o IPO da OGX, que tinha até então 29 funcionários e nenhum campo ou nenhum poço de petróleo. Ele levantou mais de 15 bilhões de reais em ações. A companhia era o elo principal de todo o grupo, de forma que todas dependiam de seu sucesso. Haviam projeções bem otimistas sobre a capacidade dos campos de petróleo, fundamentalmente do campo de Tubarão-Martelo. Porém, quando as extrações de óleo se mostraram inferiores ao previsto, o mercado reprecificou todas as empresas do grupo. Foi aí que tudo veio abaixo. Em 2013, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial e em 2017 trocou o nome para Domo Energia. Outra empresa do grupo, a MPX Energia, teve seu controle vendido a um grupo alemão e mudou o nome para uma conhecida do mercado, a Eneva. Além de todos esses fracassos, Ike Batista ainda foi condenado à prisão pelo pagamento de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, além de manipulação de mercado, uso de informações privilegiadas
ele teve que pagar uma multa de 536 milhões de reais. Por fim, eu comento um caso bem recente que ainda incomoda muito os investidores, o caso de IRB. Agora, me diz aí se você já teve ou ainda tem ações da companhia. Escreve aí nos comentários para mim ver. A IRB executava o monopólio estatal de resseguros no Brasil, sendo líder também na América Latina. O pesadelo para a companhia iniciou em fevereiro de 2020, quando a Esquadra, uma das maiores gestoras independentes do Brasil, publicou uma carta a seus investidores explicando o porquê que ela estava short no papel, ou seja, apostava em sua queda. A gestora identificou o que acreditava ser práticas contábeis fraudulentas, na tentativa de aumentar seus lucros. No mês da divulgação, suas ações levaram uma forte pancada e caíram mais de 25%. O então presidente do Conselho de Administração, Ivan Monteiro, renunciou ao posto. A sua situação se tornou ainda pior quando o ex-vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores divulgou que Warren Buffett, sim, o maior investidor do mundo, teria iniciado uma posição na companhia. Informação essa que logo se mostrou falsa e foi desmentida pela Berkshire Hathaway. Isso pegou muito mal para a empresa. E se todas essas polêmicas já estavam ruins, os resultados também não ajudaram. O balanço revisado do primeiro trimestre de 2020 apresentou uma queda de 92% do lucro líquido, mostrando que a Esquadra, sim, de fato estava certa em sua análise. Os ajustes totais tiveram efeito também negativo nos anos de 2018 e 2019. Diante disso, no ano de 2020, a companhia apresentou prejuízo acumulado de 1,5 bilhão de reais. Suas ações foram de pior queda no ano, por óbvio. Foram menos 76,88%. Agora, quando observamos os números mais atualizados de 2022, que compreende até o terceiro trimestre do ano, o resultado líquido é um prejuízo de 591 milhões de reais. Uma situação bastante complicada. Agora, será que ela sai do buraco? Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, garante que sim. Mas a verdade é que ninguém pode dizer isso com certeza. E a empresa perdeu muita confiança dos investidores depois de todos os episódios polêmicos. O mercado é repleto de histórias boas e de histórias ruins. É difícil de prever quais serão os próximos cisnes negros. Por isso, nessas horas, é importante contar com uma assessoria especializada de investimentos que, além de buscar as melhores oportunidades para o seu perfil de investimentos, vai te ajudar a evitar que você caia nas armadilhas do mercado. Bom, então agora é fácil, né? Se você quer falar com o assessor da Liberta que vai te ajudar a se guiar melhor nesse mundo complexo dos investimentos, é só apertar no link na descrição do vídeo. Um abraço, até a próxima!